Fala galera, o professor José Luiz Lopes com vocês mais uma vez. Bem-vindos ao canal Tudo é Física. Hoje falarei sobre o quinto passo necessário para que você tenha sucesso na primeira fase da Olimpíada Brasileira de Física. E o tema desse quinto passo são as leis de Newton. Selecionei 6 questões que já caíram em provas anteriores e nós iremos aqui analisar como é que a OBF gosta de abordar esse assunto. Mas antes, vamos só relembrar quais são as 3 leis de Newton para um movimento. A primeira lei chama-se inércia, e essa lei diz que todo corpo que está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a tendência desse corpo é permanecer assim. A não ser, ele só vai sair desse estado de inércia se uma força resultante diferente de zero atuar sobre ele. Em outras palavras, se a força resultante, ou seja, a soma de todas as forças que atuam no corpo, for zero, ele tem 2 opções. Ou vai estar em repouso, velocidade zero, ou vai estar em movimento retilíneo uniforme, velocidade diferente de zero, no entanto, velocidade constante. Veja que em ambos os casos a velocidade é constante, porque se ele está em repouso, a velocidade é zero, também é constante. Então, sempre que a força resultante for zero, a velocidade do corpo vai ser constante. Igual a zero ou diferente de zero, mas constante. Para que haja mudança de velocidade, é necessário que essa força resultante seja diferente de zero. Beleza? Segunda lei, princípio fundamental da dinâmica, a famosa fórmula da força resultante igual a massa vezes aceleração. Nós temos aqui uma aplicação interessante, que é muito cobrado também dessa fórmula, que é a seguinte: você tem a Terra, campo gravitacional, a força gravitacional puxa os objetos, os corpos, para o centro da Terra. Imaginemos aqui uma maçã. Essa força que puxa a maçã para o centro da Terra, nós chamamos de peso. Todos nós estamos sujeitos a essa força-peso. E, pela segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Então, essa força-peso, ela também é massa vezes aceleração. Só que, no caso, a aceleração gravitacional, aqui da Terra. Se for na Lua, o G é outro valor, é menor. Se for em Saturno, já é maior. Ou seja, o nosso peso, isso é bom destacar, não é a mesma coisa que massa. Nós, no dia a dia, pelo senso comum, nós confundimos massa com peso. Massa está relacionado com a quantidade de matéria do corpo. É em quilograma, grama. Peso é uma força. E essa força depende não só da massa do corpo, da quantidade de matéria, como também da aceleração gravitacional do local. Beleza? Terceira e última lei, ação e reação. Pelo amor de Deus, não diga que essa lei é tudo que vai e volta. Não é isso. Nem tudo que vai e volta. Ok? Essa lei diz que para cada ação existe uma reação de mesmo módulo, ou seja, mesma intensidade, mesma direção, porém de sentido contrário. E uma pegadinha que é muito comum, que eu vejo nas provas da UBF, é o seguinte: você tem um caminhão e um carro. Eles colidem frontalmente. A força que o caminhão exerce no carro é igual em módulo, em intensidade, que a força que o carro exerce no caminhão. Mas, professor, o caminhão ele tem uma massa maior. O carro vai amassar mais, vai sofrer mais danos. Então, a força que o carro exerce, que o caminhão, melhor dizendo, exerce no carro é maior. Negativo. Pela terceira lei de Newton, a mesma força que o caminhão exerce no carro, em módulo, é a força que o carro exerce no caminhão. Muda apenas o sentido. Mas essa força, ela vai ser mais relevante, ela vai fazer um estrago maior, vai causar uma desaceleração maior no carro, porque a sua massa é menor. Aí é outra coisa. Porque a massa do carro é menor, essa força, ela vai fazer um estrago maior nele, uma desaceleração maior nele, ok? Mas cuidado, é muito comum as questões da UBF induzirem o aluno a marcar algum item que fale que a força do caminhão é maior. Então tenham cuidado com isso. Então vamos para as questões, sem perda de tempo. A questão 1 caiu na OBF 2016 e diz o seguinte: um dos maiores riscos à segurança da aeronave e de seus tripulantes e passageiros refere-se à colisão entre aviões e aves. A maior parte das colisões ocorre na decolagem.
um dos momentos mais sensíveis do voo em que a aeronave necessita de muita potência e velocidade. Considere uma colisão entre um urubu e o para-brisa de um Boeing 747, com ambos em movimentos de sentidos opostos. Baseando-se nas leis de Newton, é correto afirmar que... Então vamos analisar os itens. Está aqui o avião, o Boeing e o urubu, evidentemente tamanhos totalmente desproporcionais. O item A, é possível afirmar, é correto afirmar que o módulo da força aplicada pelo avião sobre o urubu é maior do que o módulo da força aplicada pelo urubu sobre o avião? Óbvio não. Eu falei agora. É comum a OBF tentar induzir ao erro. Não é porque o avião tem mais massa que a força que ele vai aplicar no urubu é maior. Terceira lei de Newton. A força tem o mesmo módulo da reação. Então o item A está incorreto. B. As forças de ação e reação são iguais apenas em direção, porém diferentes em módulos. São iguais em direção. Muito cuidado também, não confundir direção com sentido. A direção é horizontal aqui no caso, é a mesma. Agora os sentidos são diferentes. Então, a direção é a mesma e os módulos também. Então o item B está incorreto. Item C. As forças de ação e reação apresentam iguais intensidades. No entanto, a desaceleração sofrida pelo urubu é maior após o choque, devido à sua pequena massa em relação ao avião. Perfeitamente. Como a massa do urubu é bem menor, a desaceleração vai ser muito maior. Porque se você analisar a fórmula, massa e aceleração são grandezas inversamente proporcionais. Quanto menor a massa, para que a força continue constante, maior a aceleração. Então o item correto é o item C. Mas vamos dar uma olhadinha nos outros itens para ver onde é que está o erro. Item D. Esse exemplo é típico da primeira lei de Newton, mostrando que as forças de ação e reação não se anulam, mas se equilibram. Não é a primeira lei de Newton, é a terceira lei de Newton. A primeira lei de Newton é inércia. Então aqui é a terceira lei, ação e reação. Item E. Após a colisão, o urubu sofrerá uma aceleração menor comparada com a aceleração do avião, pois sua massa é menor. Não, a aceleração que ele vai sofrer é maior, porque massa e aceleração, repito, são grandezas inversamente proporcionais. Então é uma questão simples, mas que muitos estudantes erram por conta desses conceitos que ainda não estão bem sedimentados na mente do estudante. Questão de número 2, da UBF do ano 2000. A figura ilustra um bloco em repouso sobre um plano inclinado. Pode-se afirmar que, nessa questão de plano inclinado, que é muito comum também cair na UBF, nós temos que analisar as forças que estão atuando nesse bloco. Nós temos aqui a força peso vertical para baixo. E nós temos a normal, que é a força que o plano exerce no corpo. Essa força peso, ela pode ser decomposta em duas componentes ortogonais. Eu vou chamar Px e essa componente Py. Veja bem, aqui é alfa, aqui é 90 graus. Esse ângulo eu vou chamar de θ. Esse ângulo aqui também, ó, duas paralelas com uma transversal. São ângulos correspondentes. Então aqui também é θ. Veja que no triângulo, a soma dos três ângulos é 180. Como eu já tenho 90 aqui, alfa mais θ tem que ser 90. São ângulos complementares. Esse ângulo é complementar do θ, porque esse ângulo aqui é 90 graus, entre as duas componentes ortogonais. Então se eu tenho θ nesse ângulo, eu só posso ter o alfa aqui, que é o complemento. Então, essa componente Px vai ser o módulo do peso vezes o seno de alfa. E o Py, como está adjacente ao ângulo alfa, vai ser o módulo do peso vezes cosseno de alfa. Há um equilíbrio nessa direção. Isso quer dizer que a normal tem o mesmo módulo do Py. P cosseno de θ. O bloco está em repouso. Então deve haver uma outra força
equilibrando esse Px, que faz com que o corpo desça. E essa força é a força de atrito. Como a questão diz que o corpo está em repouso, obviamente a força de atrito tem que ser igual em módulo ao Px. P seno de alfa. Então pronto, já dá para a gente analisar os itens, que é o seguinte. Item A força de atrito é igual à força peso do bloco? Não. A força de atrito é igual à componente Px. Peso seno de alfa. Item A está incorreto. B. Não existe força de atrito atuando no bloco. Errado, existe. Se não existisse, o bloco não ficaria em repouso. Ele desceria por conta do peso, por conta da gravidade. C. A força de atrito somente aparece quando o bloco se desloca. Não. Existe o atrito estático e o dinâmico. Quando ele está parado, é porque existe um atrito estático trabalhando ali. Ok? Item D. A força de atrito diminui à medida que o ângulo alfa diminui. Veja bem, essa função seno é uma função crescente. Como assim? Um pouquinho de trigonometria, aqui o círculo trigonométrico, vocês conhecem bem. Vocês sabem que, se você tiver um ângulo alfa aqui no primeiro quadrante, o seno desse ângulo é a sua projeção vertical, no eixo Y. Se você aumenta o ângulo beta agora, você vai ter um seno maior. Então, quanto maior o ângulo alfa, isso no primeiro quadrante. Quanto maior o ângulo, maior também o seno. E, consequentemente, quanto menor o ângulo, menor o seno. Então, se o ângulo diminui, o seno também diminui. Consequentemente, a força de atrito vai ser menor. Então, o item está correto. Item D. Vamos ver o erro do item E. A força de atrito é maior que o peso do bloco. Errado, porque esse seno aqui, ele vai estar entre o seno de alfa. Vai estar entre 0 e 1. Pode ser 0, pode ser 1. No caso, para ele ser 1, o ângulo teria que ser 90 graus, porque esse seno de 90 é 1. Então aqui não vai ser 90 graus o ângulo. Então vai ter que estar entre 0 e 1. Se esse seno está entre 0 e 1, todo número entre 0 e 1 multiplicado pelo peso vai dar um número menor do que o peso. Então a força de atrito vai ser menor que o peso. Então o item E está errado. Ok? Então é uma questão bem bolada, gostei. É uma questão que exige conhecimentos teóricos de leis de Newton e também de trigonometria. Vamos para a questão 3, caiu na UBF 2017. Professor Fisickson, durante suas aulas sobre colisões, propôs a seus alunos o seguinte problema. Considere um grande caminhão colidindo de frente com um pequeno fusquinha. Com relação às forças trocadas entre os dois durante a colisão, podemos afirmar corretamente que... Gente, essa questão é semelhante à primeira. Veja só como a UBF gosta de cobrar esse tipo de questão. Não vai errar, hein? Se antes de cair alguma dessa. O item A. A força exercida pelo caminhão sobre o fusquinha é maior do que a força exercida pelo fusquinha sobre o caminhão. Errado. As forças têm o mesmo módulo. Item B. A força exercida pelo fusquinha sobre o caminhão é maior do que a força exercida pelo caminhão sobre o fusquinha. É errado também, do mesmo jeito. Todo item que estiver dizendo que uma força é maior do que a outra, tu já descarta. Porque aqui é a terceira lei de Newton, ação e reação, as forças têm o mesmo módulo. Item C. Nenhum dos dois exerce força sobre o outro. O fusquinha é esmagado simplesmente porque estava no caminho do caminhão. Viajou total esse item C, né? É óbvio que um corpo exerce força no outro. Beleza? O item D. O caminhão é quem exerce força sobre o fusquinha. Mas o fusquinha não exerce força sobre o caminhão, pois sua massa é muito pequena em relação ao caminhão. Tem nada a ver também essa questão, esse item D, porque aqui a prova está tentando induzir ao erro pelo fato do fusquinha ter pequena massa. E daí que a massa do fusquinha é pequena? A mesma força que o caminhão exerce, em módulo que eu estou falando, no fusquinha, o fusquinha também exerce no caminhão, independente da massa, beleza? Item E, a força exercida pelo caminhão sobre o fusquinha tem a mesma intensidade da força que o fusquinha exerce sobre o caminhão. Aí sim, mesma intensidade das duas forças. Item correto, item E. Vamos para a questão número 4, caiu na OBF 2001. Na montagem mostrada na figura abaixo,
Os blocos A e B, com massas MA igual a 1 kg e MB igual a 10 kg, estão em equilíbrio estático. Despreze as forças de atrito e indique, respectivamente, as direções, sentidos e módulos da força normal, que a superfície horizontal exerce sobre o bloco A, e da força que a parede vertical exerce sobre o fio ideal ligado à esquerda do bloco A. Então vamos lá, questão legal essa aqui. Esse sistema está em equilíbrio. Então nós temos o peso do bloco B para baixo. O bloco B tem massa de 10 kg. Nós já sabemos que peso é massa vezes aceleração da gravidade. 10 vezes 10. Né? Lá no início da prova pede para usar G igual a 10. Então nós temos aqui 100 newtons, que vai ser a mesma força exercida aqui nesse fio, que vai estar puxando o bloco A. Certo? Está puxando aqui, ó. 100 newtons. Deixa eu ver essa aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu preciso saber qual é a componente horizontal, que é a que vai ser responsável por puxar o bloco A para a direita. Ora, como essa componente está adjacente, ou seja, vizinho ao ângulo de 30 graus, vai ser o 100 vezes cosseno de 30. Cosseno de 30. A questão, lá no início, aliás, nas instruções da prova, pede para usar o cosseno de 30 igual a 0,87. Então, 100 vezes 0,87 dá 87 newtons. Então, eu tenho 87 newtons para a direita. Ora, o sistema está em equilíbrio. Então, o que é que vai acontecer? Existe uma força para cá, ó. A parede vertical, ela não deixa o bloco A ir para a direita, porque a parede vertical está puxando, através do fio, puxando o bloco A para a esquerda. Então essa é uma das forças que a questão pede. Qual é a força que a parede vertical exerce no fio? É 87. Por isso que não vai nem para a direita nem para a esquerda. E é 87 para a esquerda. Ok? Que é justamente puxando, impedindo que o bloco A vá para a direita. Mas a questão também quer saber qual é a força que esse teto aqui, ó, horizontal, exerce no bloco A. Nós já sabemos que o bloco A tem o peso dele, né? A massa de A é 1. Então, 1 vezes gravidade, 1 vezes 10, 10 newtons. E nós temos essa componente vertical devido à atração desse fio. Para cá. Se aqui é cosseno, na vertical vai ser seno. 100 vezes seno de 30. O seno de 30 é 0,5. 100 vezes 0,5, 50 newtons. Agora, cuidado aqui, hein? Essa força, essa componente vertical, ela empurra o bloco para o teto. E o teto exerce, essa superfície, exerce uma força no bloco A, que nós chamamos de força normal. Força normal. Como o bloco não vai nem para cima nem para baixo, é porque a força resultante nele é zero. Então eu tenho 50 newtons para cima. E eu tenho 10 newtons para baixo, que é o peso dele, mais a normal, que é a força que o bloco, que o teto, melhor dizendo, está aplicando no bloco. Vou chamar de N. Ora, N tem que ser 40, então. 40 newtons. O meu extremo, né? N igual a 40N. Enfim, esse N é a força normal, 40 newtons para baixo. Então, o item correto dessa questão vai ser o item E. Respectivamente, 40 newtons para baixo e 87 newtons para a esquerda. Item E. Vamos para a questão de número 5 da OBF 2002. Uma força de 100 newtons inclinada de 30 graus em relação à horizontal puxa um corpo de 20 kg
sobre uma superfície horizontal com coeficiente de atrito cinético igual a 0,2. A cada segundo, o corpo sofre uma variação de velocidade igual a... Beleza, calculemos aqui a componente horizontal da força F, 100 vezes cosseno de 30. Nessa prova agora, do ano de 2002, nas instruções da prova, pede que você utilize cosseno de 30 igual a 0,86. Então vamos seguir as instruções. 86 newtons, essa componente horizontal. Só que nós temos a força de atrito, contrário ao movimento. Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Aqui no caso, como não há movimento na vertical, a normal tem o mesmo módulo do peso. E o peso, o corpo ele tem massa de 20 kg. O peso é a sua massa vezes a gravidade do local, a aceleração da gravidade, 200 newtons. Então a normal também 200 newtons. Então foi o seguinte, quem é a força de atrito? O coeficiente de atrito estático, que é 0,2 vezes, só um detalhezinho, a normal não é 200 newtons, ok? Correção. Por que não é 200 newtons? Porque existe uma componente vertical aqui, ó, que no caso vai ser 100 vezes seno de 30, 0,5. Seno de 30 é 1 meio, 0,5. 50 newtons. Então, se o peso é 200 para baixo e eu já tenho 50 para cima, para que haja um equilíbrio, né, não há movimento na vertical, a normal tem que ser 150. 150 mais 50, 200. Beleza? Então, coeficiente de atrito, que é 0,2, normal, que é 150, 0,2 vezes 150, 30 newtons. Então, eu tenho uma força de 86 newtons para a direita e uma força de 30 newtons para a esquerda. Utilizando a segunda lei de Newton, a definição, força resultante, vetores com sentidos contrários, 86 menos 30, massa é 20. Eu vou descobrir a aceleração desse corpo. 86 menos 30, 56, igual a 20A. A é igual a 56 dividido por 20. 56 dividido por 20, deixa eu fazer aqui no cantinho, dá 2, 40. Sobra 16. Coloco 0,8. 2,8 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer o quê? A aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Eu quero saber, a questão quer saber a variação da velocidade em 1 segundo. Ora, a variação da velocidade em 1 segundo vai ser 2,8 metros por segundo. A cada segundo que passa, a velocidade desse corpo varia 2,8 metros por segundo. Mas eu quero em quilômetro por hora. Basta multiplicarmos por 3,6. 6 vezes 8, 48. Vai 4. 6 vezes 2, 12. Com 4, 16. 3 vezes 8, 24. Vai 2. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. Somando 10,08 quilômetros por hora. Essa é a variação da velocidade em 1 segundo. Item correto, item D. Vamos finalizar agora com a questão número 6 da OBF 2004. No esquema da figura abaixo, o bloco de massa M2 desliza sem atrito sobre o plano horizontal e a roldana é ideal. Sendo a massa do outro bloco, M1, igual a 2 kg, e a tensão no fio T igual a 12 newtons, a massa M2 é D. Então, pessoal, eu vou usar apenas o bloco M1 para encontrar a aceleração. Lembrando que a definição da segunda lei, força resultante igual a massa vezes a aceleração. 20 newtons para baixo, 12 para cima. Então, você subtrai. Sentidos contrários, subtrai 20 menos 12. A massa do bloco 1 é 2. Então, nós temos 20 menos 12 dá 8. A aceleração é igual a 8 dividido por 2, 4 metros por segundo ao quadrado. Ora, a aceleração do bloco 1 é a mesma do bloco 2. Eles estão conectados, é o mesmo sistema. Então, a aceleração aqui também é 4. Então, a força resultante do bloco M2, como a questão diz que o atrito
é desprezível, então a força resultante é 12 no bloco 2. Mais uma vez a definição da segunda lei, só que agora no bloco 2, força resultante é 12, a massa não sei e a aceleração é 4. Então a massa é 12 dividido por 4, 3 quilogramas, item correto, item D. Beleza? Então um vídeo um pouquinho mais longo, mas eu acredito que de grande valia para seu estudo. Se você tiver ficado até o final, lhe agradeço. Peço que você dê um like no vídeo se você tiver gostado, se inscreva no canal, nos acompanhe nas outras redes sociais, no nosso canal no Telegram, tá? Lá tá bombando, só tirando dúvida, um ajudando o outro. Você pode também participar dessa comunidade e aguardo você nos próximos vídeos. Até lá e bons estudos!